Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo em mais uma querida escola bíblica dominical. Esse trimestre está sendo glorioso, estamos estudando sobre o Espírito Santo e as manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Para nosso entendimento, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te pedimos que se faça presente neste estudo, que ilumine os nossos corações na ministração e no entendimento da Tua Palavra, que todos sejam abençoados com essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nós estamos estudando a lição número 4 do quarto trimestre, hoje 23/10/2022. O título é Batismo com o Espírito Santo, a sua distinção, a evidência, propósito e resultados. O autor desta lição procurou detalhar para nós, principalmente, que nós façamos distinção das operações do Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Ele enfatiza o batismo com o Espírito Santo e mostra para nós que ele é distinto das outras manifestações do Espírito Santo que nós vamos ver no decorrer desta lição. Então, o textual escolhido foi este aí, Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Interessante que no dia de Pentecostes, o ambiente foi cheio do Espírito Santo e as pessoas foram internamente também cheias do Espírito Santo. E aconteceram coisas maravilhosas ali que nós vamos ver no decorrer desta lição. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não diz que alguns foram cheios do Espírito Santo. E não diz também que eles foram mais ou menos cheios do Espírito Santo. Diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Era realmente um derramar do Espírito, um evento assim que marcou a história e a fundação da igreja. Todos cheios do Espírito Santo. A nossa verdade aplicada diz: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. O autor, no decorrer desta lição, vai deixar bem claro para nós. Às vezes ele se refere a batismo com o Espírito Santo, às vezes ele refere a batismo no Espírito Santo, isso numa operação de revestimento do poder que difere da ação do Espírito Santo para convencer no momento da regeneração, da salvação da pessoa. E nós vamos comentar sobre isto. É uma experiência evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação e para também a evangelização. Ele deixa bem claro, já na verdade aplicada, que é um revestimento do poder de Deus, capacitando as pessoas para evangelizar, para expandir o reino de Deus. Então, o Espírito Santo e a obra missionária está muito relacionado, esse derramar do Espírito, com a expansão da igreja. O texto de referência também é de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa que era realizada anualmente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Era a festa do Pentecostes, então vieram judeus de muitas as nações para estar ali. E quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, Pedro e os apóstolos
apóstolos se levantaram e começaram a pregar com ousadias. Além de acontecer o falar em línguas estranhas, também eles conseguiam pregar o evangelho na língua daquelas pessoas que vieram de outras nações. Foi um evento muito maravilhoso que marcou a fundação da igreja. Então, a importância do batismo com o Espírito Santo. Vamos ver no decorrer desta lição que a palavra batismo significa mergulho, mais do que a atuação do Espírito Santo na regeneração, na salvação. Aqui está falando de um batismo, de um mergulho no Espírito Santo, ou então com o Espírito Santo. A introdução. Nesta lição, veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. O Espírito Santo age na salvação, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O batismo com o Espírito Santo já é um revestimento capacitando a pessoa para trabalhar para o Senhor. O batismo com o Espírito Santo tem a glossolalia, o falar em línguas, como evidência física inicial. Veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Então hoje vamos centralizar a nossa atenção. Qual foi o propósito do batismo com o Espírito Santo? E quais foram os resultados que surgiram após o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Então, o batismo com o Espírito Santo, alguém buscando o batismo, o revestimento do Espírito Santo, para alguém que já foi regenerado e já aceitou Jesus como seu Salvador. Então, tópico 1. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Ela difere das outras manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta convencendo as pessoas, revestindo, renovando, ensinando, distribuindo os dons. O Espírito Santo manifesta de muitas e muitas maneiras. A igreja está investida, está revestida do Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Nós vamos ver isso. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito. O sentido original da palavra batismo é exatamente mergulho. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder, visando a capacitação para o serviço e para o testemunho. A pessoa cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, ela dedica ao reino de Deus e também tem um bom testemunho, porque o Espírito Santo está atuante na sua vida. Trata-se de mais uma das diversas ações do Espírito Santo, como dentre as outras, regeneração, santificação. Isso que ele quer dizer. O batismo com o Espírito Santo é uma das manifestações entre muitas outras que o Espírito Santo está continuamente atuando nas nossas vidas. Por exemplo, quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo está atuando, nos revelando aqueles escritos ali. Isso são muitas as manifestações do Espírito Santo, mas ele é bem claro, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Então, as pessoas lá no Pentecostes, aconteceu 2 sinais interessantes, línguas como de fogo e um vento impetuoso. Então, podemos observar no Novo Testamento que o batismo no Espírito Santo se trata de uma experiência separada, distinta. E o autor é muito claro quando às vezes ele fala batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouco que lá no grego as duas preposições têm o mesmo sentido. Então, eles buscando o batismo com o Espírito Santo, ou aguardando. O próprio Lucas, no capítulo 24, ele diz que Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. E depois o próprio Lucas, no capítulo 2 de Atos, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todas aquelas pessoas. Ele mesmo falou da promessa e ele mesmo relatou o acontecimento.
Então, 1.1, uma experiência distinta da regeneração. O Espírito Santo atua na regeneração para salvar, batizando a pessoa no corpo de Cristo, e depois, no Pentecostes, Jesus batiza as pessoas com o Espírito. Então, a regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Então, agora vamos falar da regeneração, do momento que o Espírito Santo atua para a salvação. Olha o que está escrito em João 3,16, Jesus conversando com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era uma pessoa de estudo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E continuando o texto, Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lembrar que a água também é símbolo do Espírito Santo. A fonte da água viva é Jesus. A água é símbolo do Espírito Santo que seria derramado. Jesus é a rocha foi ferida no deserto e saiu água. Jesus foi ferido no Calvário e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Então aqui nós estamos vendo a obra de regeneração, o Espírito Santo convencendo Nicodemos a se converter. E será que Nicodemos se converteu? Sim, quando Jesus foi julgado lá no Sinédrio, Nicodemos levantou a favor de Jesus e diz: a nossa lei diz que ninguém pode ser condenado sem primeiro ser ouvido. Ele ficou do lado de Jesus. E quando José de Arimateia foi tirar o corpo de Jesus da cruz, Nicodemos estava lá o ajudando. Ele estava regenerado, nascido de novo. Então, diferente do revestimento para capacitação, da obra e frutificação proporcionada pelo batismo com o Espírito Santo. Aqui ele está dizendo que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo atuando para regenerar e salvar uma pessoa. Olha o que Tito escreveu: mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça nos que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, gerou de novo, e da renovação do Espírito Santo. Então aqui Tito está ainda confirmando o Espírito Santo agindo para que uma pessoa nasça de novo. Então, necessário vos é nascer de novo. Ele está falando do novo nascimento aqui neste tópico. A regeneração, o novo nascimento, mudança efetuada pela graça de Deus, de uma natureza carnal a uma vida cristã, a uma mudança. Morreu para o mundo, para as coisas carnais, nasceu para as coisas espirituais. Só o Espírito Santo faz esta regeneração. O Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea, a natureza interior. Então, ele chama de gerado novamente. Agora começou a nova vida em Cristo, gerada pelo Espírito Santo. Então, regeneração, novo nascimento. Agora já está crescendo em espírito, crescendo na nova vida. Então Paulo menciona, ele chama de nova criatura, que a pessoa regenerada é uma nova criatura. Paulo fala isso, 2 Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Paulo falando isso aí. E Pedro fala as mesmas coisas com outras palavras. Ele diz, nos gerou de novo.
o Espírito Santo atuando na regeneração, gerou de novo. Olha o que ele diz em 1 Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. O Espírito Santo atuando na regeneração, convencendo a pessoa que ela precisa se converter e trazendo ela para uma nova vida. E quando o Espírito Santo convence essa pessoa, ele batiza essa pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. Diferente do dia de Pentecoste, que Cristo batizou as pessoas com o Espírito Santo, revestindo-as para fazer a obra de Deus. Então, tudo se fez novo. Aquela sementinha foi crescendo e já vai crescendo. Tudo se fez novo. Isto é a nova vida, crescendo na unção, na sabedoria, no ensinamento do Espírito Santo. João também escreve a mesma coisa. Interessante os autores abordarem isso aí. João descreve que os que são feitos filhos de Deus, como não nascidos nem do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Ele diz, biologicamente nascemos de uma forma biológica, mas agora ele está falando de um novo nascimento, um nascimento espiritual. Olha o que João escreveu: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Deus disse: ide pregai o evangelho a todas as criaturas. Todos são criaturas de Deus. Aquele que responde ao chamado de Deus, ele passa a ser um filho de Deus, regenerado, nascido de novo. E quem faz esta obra é o Espírito Santo na regeneração. É o Espírito Santo operando na vida do ser humano que ouve a mensagem do Evangelho e se arrepende. Aí ele recebe uma nova vida. Então, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora sim, ele está no reino de Deus, ele está batizado no corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo. Agora é uma ovelha do bom pastor, Jesus Cristo. Então, a ação do Espírito Santo na vida do pecador tem como objetivo esclarecer as verdades de Deus, mostrando-lhe a graça, a misericórdia e o amor de Deus expresso no sacrifício de Cristo no Calvário. Então, o Espírito Santo vai revelando para aquela pessoa quão grande foi o amor de Deus ao enviar Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, somente o Espírito. As pessoas pregam o Evangelho, mas quem regenera e revela para o ouvinte é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós somos regenerados, santificados, transformados para viver a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo age assim: volte, filho, sempre direcionando a pessoa para o caminho verdadeiro, que é Jesus. Os seres humanos, nós ministramos a palavra, evangelizamos, mas quem traz a pessoa para o reino de Deus é o Espírito Santo de Deus. Só lembrar que o cajado é para ser usado nesta posição, para trazer as pessoas para o reino de Deus. 1.2. Uma experiência distinta da santificação. Agora ele vai mostrar que o batismo com o Espírito Santo é diferente da santificação, porque o batismo com o Espírito Santo é algo que ocorre instantaneamente. A santificação é um processo contínuo até a volta de Jesus. Nós estamos, a igreja, estamos todos num processo de santificação, cada dia mais separando das coisas do mundo para estar mais próximo do Senhor. Ele diz que é distinto. Essa palavra ele usa muito nesta lição.
São diversos os termos relacionados à expressão bíblica santificação. Santidade, consagração, separação. A ideia básica é de separação de uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. Então, santificação traz esta ideia. Separação do mundo para dedicar ao serviço de Deus. E isto é um processo diferente do batismo, que é instantâneo. Deus nos chamou para a santificação. Deus é bem claro em dizer que Ele nos chamou para nos separar para o reino dEle. Olha que Paulo escreve aos Tessalonicenses: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha aí, o autor ou a autora de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os cristãos são conscientes desse versículo, que nós vamos buscar a paz com todos, a santificação, para que possamos ver o Senhor. E nós cremos nesta operação do Espírito Santo para nos ajudar neste processo de santificação. Então, santificação, vontade e chamado de Deus para nós. É a vontade de Deus que nós sejamos santos, santificados, e Ele nos chama para isso, e o Espírito Santo nos ajuda nessa trajetória rumo a Jerusalém celestial. Trata-se de uma obra do Espírito Santo na vida do nascido de novo. Então, a pessoa que nasceu de novo, agora vai viver uma vida de santificação. É aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição otorgada na regeneração é mantida e fortalecida. A pessoa nasceu de novo, agora ele tem o Espírito Santo para ajudar neste processo de santificação. A cada dia mais, ele vai se fortalecendo na presença do Senhor. A Bíblia menciona a santificação do Espírito, é Ele que nos santifica, produzida em nós os salvos em Cristo Jesus. Lembrar que esta lição quer mostrar para nós as diversas operações do Espírito Santo, ainda distinta do batismo com o Espírito Santo, que é um mergulho, uma capacitação para trabalhar para o Senhor. Então, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é, na realidade, é também o que espelha no momento, na nossa trajetória. Espelha a realidade interna com a realidade externa. 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Só isso? Não. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Ele nos elegeu para ser salvo, mas também para ser santificados na presença do Senhor. Olha aqui na primeira carta de Pedro: eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Aqui ele fala que os eleitos foram chamados para ser santificados. Uma diferença entre os chamados e os escolhidos é que Deus chamou a todos. Ele disse: vinde a mim todos. Aqueles que disseram sim aos chamados passa a ser um eleito, um escolhido de Deus, e agora o Espírito Santo vai trabalhar nele e com ele, ou nela ou com ela, para uma vida de santidade. Então, justificação e santificação. Justificação é um ato instantâneo. No momento que a pessoa aceita Jesus, ele torna-se um justificado. E santificação é um processo contínuo que nós, a igreja, vivemos.
Cremos na atualidade dos dons espirituais e na necessidade de todo discípulo de Jesus buscar a ousadia e o fervor do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Então, há pessoas que pensam que a atuação do Espírito Santo foi só na era apostólica, mas nós cremos que os dons de Deus continuam ativos e sendo distribuídos até hoje, até a vinda de Jesus, para que realizemos a obra do Senhor. Contudo, também é bíblico profetizar. Expulsar demônio, fazer maravilhas, não é atestado de santidade. Uma pessoa que tem autoridade para fazer maravilhas no nome de Deus, não quer dizer que seja uma pessoa santa. A santificação é um processo contínuo. Santificação é um processo contínuo. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios: ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando no gerúndio contínuo a santificação no temor de Deus. Santificação, tornando-se semelhante a Cristo. Cristo era santo, é santo, santo, santo. E a santificação é aproximar de Cristo. Só lembrar que a palavra cristão significa, lá no original, semelhante a Cristo. Então, se nós queremos ser cristãos semelhante a Cristo, o Espírito Santo nos ajuda neste processo. Então, 1.3. Uma experiência distinta do batismo no corpo de Cristo. Agora, o autor vai falar para nós que quando o Espírito nos faz nascer de novo, o Espírito vai nos batizar no corpo de Cristo, que é a igreja. Isto é uma obra inicial na vida daquele que aceita Jesus como seu Salvador. E depois ele vai falar que Jesus batiza aqueles que já são convertidos com o Espírito Santo, revestindo-os para pregar o Evangelho. Então, a respeito do batismo em Cristo, vemos. Agora, batismo em Cristo. Não estamos falando ainda de batismo nas águas, não estamos falando de batismo ainda com ou no Espírito Santo, estamos falando de a pessoa ser batizada em Cristo, mergulhada em Cristo, no cristianismo, está vivendo uma vida revestida de Cristo. E quem faz isso? O Espírito Santo. Olha que Paulo escreveu: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Se fomos convencidos, bebemos do mesmo Espírito, a fonte a água da vida, que Jesus é a fonte, para participar do mesmo corpo, o Espírito Santo nos batiza neste corpo. Então, isto é o batismo em Cristo. Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Acho muito claro isso aqui. Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Diferente ainda do batismo com ou no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, um só Espírito e um só corpo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. O que Jesus falou para a mulher samaritana, de uma água viva que ia nascer dentro dela uma nova vida. Então, é a ação do Espírito Santo trazendo ao corpo de Cristo pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. Então, o Espírito Santo vai convencendo as pessoas e trazendo para o corpo de Cristo, batizando no corpo de Cristo. Aí, é lógico que chega um momento que a igreja faz o batismo nas águas e aquela pessoa torna-se membro da igreja local. Mas quem batiza em Cristo é o Espírito Santo. O batismo nas águas é uma demonstração externa de algo que já aconteceu internamente. O Espírito Santo já batizou a pessoa no corpo de Cristo. O batismo nas águas é uma demonstração externa que a pessoa torna-se membro da igreja local. O contexto está lidando com a unidade do corpo.
Todos os que estão no corpo foram salvos pela ação do Espírito Santo. Ainda que não tenha ainda sido revestido do Espírito Santo, mas ele tem o Espírito Santo que o convenceu e que o batizou no corpo de Cristo. Ele já tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo se refere a um revestimento. Não há lugar para competição, soberba, menosprezo entre os membros. Não há, porque todos nós dependemos desta ação do Espírito Santo para nos regenerar. Olha que Paulo escreveu aos Gálatas: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Vós sois um em Cristo, para formar este corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Todos nós participamos deste corpo pelo Espírito Santo, que nos batiza neste corpo, nos mergulha neste corpo. Então, dá um novo revestimento para a pessoa. Agora é nascido de novo, tem um novo revestimento. Assim é possível afirmarmos que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Estamos sendo enfáticos por causa dessas preposições. Precisamos saber que nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Quando você vê na Bíblia batizados pelo Espírito, quer dizer que o Espírito batizou no corpo de Cristo. Mas não significa que todos já foram batizados com ou no Espírito Santo. É diferente do Pentecostes. Então, o Espírito, por ele, nós somos batizados no corpo. No Pentecostes, Jesus nos batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Faz como um mergulho espiritual. O batismo com ou no Espírito Santo é mais uma das diversas obras do Espírito Santo. Já começamos a entender que o Espírito Santo é atuante em diversas áreas da nossa vida. Na conversão, revestindo, ajudando-nos a santificar, o Espírito Santo é atuante continuamente. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei, voltarei, mas vou enviar o Consolador. Ele vai ensinar, ele vai revelar, ele vai revestir, ele vai estar com vocês continuamente. Então, olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, 13. A tradução mais adequada é batizados pelo Espírito. O Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa nasceu de novo, foi regenerado. Agora batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, que é a igreja. Então a palavra pelo aqui, essa preposição está correta. Inserir no corpo de Cristo aquele que nasceu de novo, tá? É diferente do batismo com ou no Espírito Santo, que é efetuado por Cristo no dia de Pentecostes, visando a capacitação. Então, são teólogos que passam e nós aprendemos, abrimos nosso entendimento muito, principalmente com a ajuda do Espírito Santo. Então, batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Aqui, batizado com o Espírito Santo, capacitando para realizar a obra do Senhor. Eu acho muito interessante a atuação de Jesus, o Espírito Santo, a Trindade. Na regeneração, o Espírito Santo batiza a pessoa no corpo de Cristo. No Pentecostes, Jesus batiza a pessoa com o Espírito Santo, capacitando para a obra de Deus. Então, o que é correto? Com ou no? É batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? A resposta para essa pergunta se encontra no texto original do grego. Lá em Mateus 3:1, Jesus: e sereis batizados com o Espírito Santo. E lá a preposição é em. É correto afirmar batismo com ou no Espírito Santo, pois a palavra grega em, esta preposição, nos permite tal tradução. Então, traduzindo o texto: sereis batizados em, com ou no pneuma, que significa santo. Então, a preposição em no original do grego significa tanto com ou no. Então, batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Diferente do Espírito Santo batizar a pessoa no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. Eu acho que fica bem claro isso aí para o nosso entendimento.
Então, o Evangelho da Graça, batizados em Cristo, nascido da água e do Espírito, nunca esquecendo que a água é símbolo do Espírito Santo. Jesus é a fonte da água viva, mas a água é símbolo do Espírito Santo. Dando sequência, então, agora entramos no tópico 2, a evidência física inicial. Agora vamos falar do batismo com ou no Espírito Santo. E qual foi a evidência física inicial? O que aconteceu ali? Um vento impetuoso, línguas como de fogo. São duas evidências que aconteceram ali no Pentecostes. Mas o batismo com ou no Espírito Santo continua repetindo cada vez que alguém ora e busca esse batismo com o Senhor, tá bem? A glossolalia, ou falar em línguas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial. A pessoa recebe o batismo com ou no Espírito Santo. E qual é a evidência? É o falar em línguas, falar uma língua espiritual, uma língua diferente. A Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas fala diretamente a Deus, ninguém entende. Do batismo com o Espírito Santo, olha o que está escrito em Atos: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Este foi um evento do Pentecostes, como fogo sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, além de ter visto línguas como de fogo sobre cada um, eles começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas, que nós chamamos de glossolalia. Então, eles estavam todos reunidos, havia uma unanimidade. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, e esta unanimidade foi também uma característica que marcou muito o Pentecoste, a união da igreja, para que o Espírito descesse. As línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, estão em consonância com a Bíblia Sagrada. Tudo está na palavra de Deus. Olha que há em Atos 10 o que acontece. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quando Pedro foi pregar a primeira vez para um gentil, um não judeu, quando ele pregava para o Cornélio, aquele cidadão romano, e quando ele ministrava a palavra, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas estranhas. Depois ele justifica para os apóstolos: eu não poderia negar o batismo nas águas a quem Deus batizou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é para todos. Atos 19 também, quando Paulo estava em Éfeso, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Paulo chegou lá em Éfeso e perguntou, eles estavam, não ouvimos ainda falar do Espírito Santo, e falando com ele, eles falavam em língua e profetizavam. É bem importante lembrar já de antemão que o falar em línguas está muito relacionado com o profetizar. Quando alguém fala em línguas com Deus, em línguas estranhas, e não há interpretação, ele está falando diretamente em Deus. Quando alguém fala em línguas estranhas e há uma interpretação, aí há uma profecia para a edificação da igreja. Então, eles lá no dia de Pentecostes, tá? 2.1. Sinais sobrenaturais no dia de Pentecostes. Aconteceram coisas sobrenaturais. Vento, fogo, coisas que já tinham acontecido no Antigo Testamento. No dia de Pentecostes, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, lembra que Joel prometeu nas suas profecias? O Senhor surpreende os que estavam reunidos com 3 sinais. 3 sinais aconteceram no dia de Pentecostes. Um som, como de um vento veemente, impetuoso. Línguas repartidas como de fogo, foram vistas.
e o falar em outras línguas. Então, ali no Pentecoste aconteceram esses dois eventos iniciais, o vento e o fogo. E o falar em línguas estranhas continua acontecendo nas igrejas pentecostais até hoje e continuará, porque o Espírito Santo está conosco. Então, aqui é o cenáculo, eu procurei uma foto do cenáculo, só para a gente observar que cabe tranquilamente 120 pessoas aqui reunidas neste lugar. Então, aqui caberiam e cabem 120 pessoas aqui neste lugar. É lógico que depois que Pedro levantou o batizado com o Espírito Santo, aí quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Então, aí já no outro dia a igreja tinha 3.120 pessoas. Aí já se pensava num lugar maior para se congregar. Então, lembremos que o vento e o fogo faziam parte de algumas manifestações divinas no Antigo Testamento. Nós vamos ver o fogo e o vento lá no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Pode imaginar que evento maravilhoso? A Bíblia diz que o vento foi oriental, ele soprou em direção ao Egito, de onde eles estavam saindo. O vento foi tão poderoso que abriu o mar, mas não atingiu nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, do povo de Israel, para sair do Egito. Um vento maravilhoso, um vento que trouxe um sinal glorioso da presença de Deus. E nós vamos ver agora o vento no dia de Pentecostes. Êxodo 19 ainda diz: houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e o sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então, vimos que o vento agiu na hora de sair do Egito, abrindo o Mar Vermelho, e vemos que o fogo desceu no monte Sinai, na hora que Moisés estava passando a lei para o povo de Israel, tá? É muito importante a gente relembrar disso aí, que o Espírito Santo já se manifestava com fogo e com vento. Aqui o Sinai, a gente vê algumas pessoas visitando o local. Pelo número de pessoas, percebe-se que é possível ter 120 pessoas ali orando. O cenáculo, ele era construído em cima da casa de Maria. Ela morava no térreo e no andar superior era o cenáculo. Neste cenáculo foi onde Jesus instituiu a Santa Ceia, participou da última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. E neste cenáculo também aconteceu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E neste cenáculo também, quando a igreja cresceu e a igreja pregava lá no pátio do templo, quando Estevão foi apedrejado, a igreja não podia mais ir ao pátio do templo. Aí a igreja começou a reunir-se no cenáculo, na casa de Maria. Se nós lermos Atos capítulo 12, nós vamos ver que Pedro saiu da prisão e ele bateu na porta da casa de Maria e a igreja estava ali orando por ele. Então é um lugar muito marcado na história da igreja. Assim é possível conectar o fogo e o vento, indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas, indicando a capacitação, o testemunho profético. Então, o fogo e o vento, um sinal que já acontecia no Antigo Testamento. Línguas estranhas, algo novo acontecendo na igreja, que capacitava a pessoa para a profecia. Profecia quer dizer falar para frente, proclamar. Então, línguas estranhas ali para que a igreja tivesse força para proclamar o evangelho até os confins da terra. Cremos que Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito, adequadamente registrou: veio do céu, não era coisa humana, veio o vento do céu, o fogo do céu, e o batismo com ou no Espírito Santo veio do céu e continua vindo até hoje. Então, ainda no cenáculo, a gente vê pessoas ali visitando o cenáculo, porque ele está lá, ele fica bem perto da Torre de Davi, e está lá no Monte Sião.
Nosso Senhor, ao iniciar o seu ministério terreno, orou, e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Então não é novidade que o Espírito Santo desça, porque desceu quando Jesus foi batizado. Olha o que está escrito em Lucas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouvimos a voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. A Bíblia diz que no momento que Jesus foi batizado, nas partes mais baixas da terra, no Rio Jordão, lá pertinho do Mar Morto, na parte mais baixa, abaixo do nível do mar, desceu o Espírito Santo. Jesus nas águas, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo em forma corpórea e a voz do Pai dizendo: Este é o meu filho amado. Interessante observar que aqui fala que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, mas não fala o tamanho desta forma que o Espírito Santo se manifestou. Às vezes a pessoa imagina uma pombinha e às vezes nós imaginamos algo muito extenso, assim, uma pomba muito extensa, porque Gênesis capítulo 1 diz que ele pairava sobre toda a terra gerando vidas. Então nós podemos também imaginar algo numa dimensão muito grande, muito espiritual, ali naquele momento quando Jesus foi batizado. Agora os discípulos de Jesus oram aguardando o cumprimento da promessa. Então está chegando o dia de Pentecostes, eles estão lá obedecendo Jesus. Jesus: ficai em Jerusalém até ser revestido. Não sai por aí não, seja revestido primeiro e depois vai. E o mesmo Espírito é derramado, veio do céu. Olha o que está escrito Atos 1:14. Todos esses perseveraram unânime. O que marca muito esta passagem do Pentecoste, essa unanimidade que havia entre eles, esta união. Aí Deus encontrou oportunidade para derramar do seu Espírito. E todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica, e com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então nós vemos aqui até a sua família e muitas pessoas ali estavam, até os irmãos de Jesus, que agora já estavam convencidos da grande verdade. Atos 2 diz assim: e de repente, as coisas de Deus muitas vezes acontecem como de repente. Estamos orando e de repente Deus cura, e de repente Deus abençoa, e de repente Deus batiza. Então tem muitas coisas de Deus que acontecem assim. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, repetindo, não encheu só a casa, o ambiente, mas encheu por dentro cada um daqueles 120. Aí eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Coisa maravilhosa. Símbolos do Espírito Santo. Nós encontramos na Bíblia também alguns símbolos para o Espírito Santo, para melhor clarear o nosso entendimento. Precisamos perceber, no entanto, que o vento e o fogo precederam o enchimento do Espírito Santo. Então houve um som, houve fogo, depois que houve o batismo com o Espírito Santo. Não foram parte dele, foram um momento separado. Houve-se um som, veio as línguas como que de fogo, depois vem o batismo com o Espírito Santo na sequência, separado ali, para que nós entendamos que o batismo com o Espírito Santo continua até hoje, mesmo que não vemos o vento e o fogo, mas nós sentimos o Espírito e a pessoa é batizada e fala em línguas estranhas. Em nenhum outro trecho do livro de Atos, esses elementos são mencionados novamente em conjunção com a pessoa cheia do Espírito Santo. Então, na história da igreja, nós vamos ver que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, mas não faz referência mais ao vento e ao fogo, porque ali precisava no momento inicial. Esses foram acontecimentos únicos para marcar a total inauguração de uma nova era no procedimento de Deus com o seu povo. Então foi marcante o dia de Pentecostes.
Espírito Santo, nomes e símbolos do Espírito Santo. O fogo, símbolo do Espírito Santo, purificador, aquecendo, iluminando. O vento, soprando. A água é símbolo do Espírito Santo. Jesus é a fonte da água. A água é símbolo do Espírito Santo. O selo identifica propriedade. Quando nós falamos que alguém foi selado com o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo estivesse selando aquela pessoa. Agora você é propriedade do Espírito Santo, propriedade de Deus. O azeite é um revestimento, uma unção para fazer a obra de Deus, e a pomba, conforme nós vimos no batismo de Jesus. Ainda também tem outro que é o penhor do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo já tem o penhor que habitará para sempre com o Senhor. Já é uma garantia de que ele vai estar com o Senhor. E isso o Espírito Santo, agindo na hora da pessoa se converter, ele tem o penhor que vai morar eternamente com Deus, diferente do batismo com o Espírito Santo. Então, 2.2, línguas estranhas como evidência inicial. Então, agora vamos falar das línguas estranhas que as pessoas recebem na hora do batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas não possuem esse entendimento, pois acreditam que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por outros meios, fazendo com que critiquem a glossolalia com frequência. Não entende que falar em línguas é uma evidência que a pessoa foi batizada. Elas concordam que o falar em línguas estranhas não é para os nossos dias, mas nós sabemos que é para os nossos dias. O Espírito Santo continua batizando e nós continuamos recebendo este dom de falar em línguas estranhas com Deus. Nós, pentecostais, acreditamos ser as línguas estranhas uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Continuamos com esta mesma fé. Dons do Espírito Santo. Entre tantos dons, revelações, tantas manifestações do Espírito Santo, está incluso o dom de falar em línguas estranhas. Os pentecostais asseguram que há pelo menos 3 narrativas em Atos dos Apóstolos que as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver os 3 fatos que aconteceram no livro de Atos. Dons e manifestações do Espírito. Então as três manifestações no Pentecostes, os 120 falaram em línguas estranhas. Então tem 3 fatos que mostram isso para nós. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ainda na casa de Cornélio, na conversão de Cornélio e a sua família. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, o falar em línguas sempre relacionado com o batismo com o Espírito Santo. E ainda, lá com os crentes de Éfeso, no evento que aconteceu na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, Paulo, quando esteve ali, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, Pedro na casa de Cornélio, a descida do Espírito Santo aconteceu. O falar em línguas é uma única manifestação associada com o batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Acabamos de ver, que é explicitamente apresentada como uma evidência que autentica a experiência. A pessoa passou pela experiência de ser batizado com o Espírito Santo, automaticamente fala em línguas estranhas. Então, a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nos revelou a verdade, fomos batizados no corpo de Cristo, temos já o Espírito Santo. Mas há uma necessidade de buscar um revestimento do batismo com o Espírito Santo. Então, 2.3, falar em línguas e a natureza profética. Muito interessante. Falar em línguas e a profecia pode acontecer logo em seguida, ou pode não acontecer. Se a pessoa está só falando com Deus em língua, está falando diretamente a Deus. Mas pode haver um falar em línguas e ter uma mensagem para a igreja quando Deus usa alguém com o dom de interpretação de línguas. Aí tem uma mensagem para a edificação da igreja.
Então, o falar em línguas ou falar línguas nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Importante aproveitarmos este estudo para fazermos esta associação. Isto contribui para não esquecermos que revestimento de poder visa comissionamento e capacitação para quê? Para o serviço e testemunho. Então, sempre lembrar que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para servir e testemunhar com mais ardor, com mais fervor na presença de Deus. O dom de línguas, de acordo com as Escrituras. Tudo o que estamos falando aqui nesta manhã pode ser novidade para algumas pessoas, mas estão nas Escrituras. O próprio Jesus disse em Atos 1:8: recebereis e sereis testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Ele associou as duas coisas. Vocês vão receber o Espírito Santo para ser testemunhas. Que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo primeiro, falar das grandezas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue conter-se, ele quer sempre falar das coisas de Deus. Atos 2:11: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Uma outra maravilha que aconteceu no Pentecostes, além deles falarem em línguas estranhas, eles também conseguiam pregar no idioma daquela pessoa de outro país que estava visitando ali. Outra razão para a qual nós devemos buscar o poder do Espírito Santo, para magnificar a Deus, engrandecer a Deus, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, engrandecendo a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio do céu. Então, a elocução, o falar, a variedade de língua, falar em línguas estranhas de forma sobrenatural para a própria edificação de quem fala. Estamos orando em línguas estranhas, falando com Deus, diretamente a Deus. Quando há interpretação das línguas estranhas, então está acontecendo uma profecia. Interpretar as línguas estranhas falada por si próprio ou por outrem, para edificar a igreja a quem está falando em línguas. Às vezes a mesma pessoa profetiza em línguas e ela mesma interpreta, e às vezes a interpretação vem para outra pessoa. Isso acontece então uma profecia, trazer mensagem de Deus aos crentes com a finalidade de exortar, lembrar que exortar é animar, edificar e consolar a igreja. Quando nós ouvimos uma mensagem profética, o consolo, o conforto, o ânimo vem para as nossas vidas. Que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a anunciar a virtude de Deus com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. 1 de Pedro: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos alerta que esta é a nossa missão, e Deus nos chama a atenção que Ele nos capacita para isso. Então, as virtudes de Deus, somos chamados para anunciar as virtudes de Deus. Uma leitura atenta da narrativa de Lucas e Atos, saber que Atos também foi escrito por Lucas, tá? Revela que ele vê o falar em línguas como tipo especial de fala profética. Sempre o falar em línguas pode acontecer paralelamente uma interpretação profética. O falar em línguas está associado com a profecia, em cada uma das 3 passagens que descreve esse fenômeno em Atos. Então, pode uma pessoa estar falando em línguas diretamente a Deus, ou pode estar falando uma mensagem para a igreja, e Deus usa aquela pessoa no dom de interpretação e traz uma mensagem para a edificação da igreja. Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Deus nos manda buscar os dons de Deus, mas o profetizar ele é muito importante porque ele gera salvação de vidas, edificação da igreja. Dando continuidade, agora vamos estudar o tópico 3.
O propósito e resultados. Estudamos sobre o Espírito Santo na regeneração, batizando a pessoa no corpo de Cristo. Depois estudamos que Cristo batiza a pessoa com ou no Espírito Santo para revestir do seu poder e capacitar a pessoa para a obra. Agora vamos ver o propósito e os resultados. Normalmente o tópico 3 da nossa lição sempre é a parte prática, sempre é a conclusão daquilo que estudamos no tópico 1 e 2. Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados. Por quê? Qual é o propósito de Deus de batizar no Espírito Santo? E quais são os resultados? O que podemos ver? Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados do batismo no Espírito Santo. Veja que hora ele fala com, hora ele fala no. Muito contribui para atestar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar essa experiência. Então, observando os resultados, nós vamos ver que é muito importante buscar esta experiência. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Este avivamento que vem interiormente. Desfaz alguns equívocos, alguns enganos quanto a expectativas geradas com a vivência da experiência. Reforça que se trata de uma experiência distinta no sentido de separalidade e qualidade. O que o autor e que nós estamos comentando aqui nesta manhã é sempre distinguir a ação do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem imensuráveis maneiras de agir em nós e através de nós. Então, quando a pessoa tem a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela tira toda a dúvida, porque ela vê o quanto é maravilhoso ser renovado pelo Espírito de Deus. Então, olha que mensagem linda, eu acho que é muito bom para essa aula. O nosso trabalho é levar o Evangelho até os ouvidos, e Deus levará dos ouvidos aos corações. Então, nós conseguimos levar até os ouvidos da pessoa a mensagem de Cristo, mas quem leva dos ouvidos até os corações, só o Espírito Santo, que convence a pessoa. Então, 3.1, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Qual é o propósito? Iniciemos a presente reflexão com dois textos extraídos de Lucas e Atos. O próprio Lucas escreveu o livro dele e o livro de Atos, que registram palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem revestir-se do poder. Ele mostra que era necessário. Então, lá em Lucas, o que Jesus falou? E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E tudo isso aconteceu. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então Jesus resume aqui uma grande parte da história. O Filho do Homem vai ser crucificado, morto, vai ressuscitar ao terceiro dia, e vocês continuarão com a missão de proclamar até os confins da terra. Mas faça uma coisa: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Seria a descida do Espírito Santo, inaugurando a era da igreja. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para nos conduzir a toda a verdade. Ele ensina a verdade. Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para glorificar a Jesus. Ele nos fez lembrar de todas as coisas. Porque é um mandamento. Deus mandou que nós sejamos cheios do Espírito. O poder é para quem quer testemunhar. Queremos dar testemunho de Jesus. Para pregar e ser testemunha, os discípulos deveriam aguardar o revestimento do poder. E eles ficaram ali depois da subida de Jesus, a ascensão de Jesus, 10 dias, quando aconteceu o Pentecostes. Então, ali aconteceu exatamente o que ele disse em Atos 1:8, antes de ascender aos céus. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se lembrar sempre que Jesus é uma pessoa da Trindade, que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Mas recebereis a virtude, o que foi derramado é a virtude do Espírito Santo, uma atuação totalmente ali naquele dia de Pentecostes. Então, mas recebereis poder. Lá no original, essa palavra poder significa dínamo. Vocês vão receber um dínamo para serem dinâmicos na igreja do Senhor. Já que o dom do Espírito Santo era carismático ou vocacional para Jesus e a igreja primitiva, assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus hoje. O que ele quer dizer? Se Jesus trabalhou e fez tudo na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, a igreja primitiva fez tudo na unção e no poder do Espírito Santo, a igreja contemporânea também vai fazer tudo na unção e no poder do Espírito Santo. Portanto, é importante buscar o Espírito Santo. Afinal, nós também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Sim, os dons e o poder do Espírito Santo em ação. Colocamos aqui ação bem grande, o poder do Espírito Santo em ação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ação é muito maior. Esse batismo é a plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no coração. Isso significa o revestimento do poder de Deus para o serviço divino, a capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Quando vemos alguém falar com ousadia das coisas de Deus, é porque é revestido do poder do Espírito de Deus, não é uma capacitação humana, veio do céu. Então, é isso que nós chamamos todo dia de unção do Espírito Santo. 3.2. Os primeiros discípulos depois do Pentecostes. Como que foi a história da igreja depois do Pentecostes? Uma leitura do Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão dos primeiros discípulos no anúncio do Evangelho, a perseverança, mesmo diante das perseguições e ameaças. A igreja cresceu num momento muito difícil, mas uma ação muito gloriosa do Espírito fez com que a igreja expandisse até os confins da terra, conforme prometido por Jesus Cristo. É isso que nós buscamos hoje, este revestimento para expandir mais e mais o reino de Deus. Então, o Espírito Santo e a igreja primitiva, isto é a essência de tudo. Uma igreja envolvida, batizada, renovada, revestida com o poder de Deus, isto é a essência de toda esta obra. Olha o que está escrito em Atos 2, o que estava acontecendo naquela época. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Aquele mesmo Pedro, que estava lá com medo, que passou por momentos difíceis, que estavam ali temerosos com o que estava acontecendo com Jesus, agora depois que Jesus subiu, 10 dias depois o Espírito Santo desceu, batizou. Agora Pedro levanta a voz e começa a pregar a palavra do Senhor. E não só ele, pôs-se em pé com os 11, cheios do Espírito Santo. Atos 3 e 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então agora Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que é que ele tinha? Ele tinha o poder do Espírito Santo. Atos 3 e 12. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, sem letras aqui que é a ideia sem faculdades, mas Pedro tinha um conhecimento, e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Para pregar com tanta ousadia, só podia ser pessoas que tinham estado com Jesus. Atos 8 e 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando
pregando a palavra de Deus. A igreja sofreu uma perseguição e foram espalhados os cristãos pelo mundo. E eles, por onde iam, pregavam a palavra de Deus. Tanto é que Paulo, quando foi fazer as obras missionárias, ele disse que já conhecia pessoas que estavam em Cristo antes dele, pessoas que estavam no Pentecostes. Então, Pedro, o pregador do dia de Pentecostes. Isso aí é maravilhoso. Era a primeira pregação do primeiro pregador no primeiro dia da primeira igreja, cheio do Espírito Santo. Como nos exemplos do Antigo Testamento e visto na lição passada, uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em um viver. Olha como muda. Comprometido com a tarefa missionária. Identificado com o progresso espiritual. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha o que está escrito em João: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, Jesus ia para a glória e disse que ia enviar o Espírito Santo da parte do Pai, e no Pentecoste aconteceu isso. Essa água é o Espírito de Deus que vive em nós. Essa água viva é capaz, mesmo em meio a toda a dor do mundo, trazer esperança. Jesus, conversando com a samaritana, ele diz que é a fonte da água viva, e a água é o Espírito Santo que gera esperança. Então, tanto fogo como a água, símbolos do Espírito Santo. Podemos ver também que Paulo era cheio do Espírito Santo. Acho que a gente não tem a menor dúvida disso. Paulo era cheio do Espírito Santo. Ananias orou por ele. A ênfase de Lucas no poder e eficácia da pregação de Paulo mostra que o Espírito Santo faz a diferença. E o poder foi o poder do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Então, não só no início, os 120, mas Paulo, que veio um pouco depois, cheio e batizado com o Espírito Santo. Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, Paulo no poder do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, o exemplo de Paulo. Quantas lutas, quantas prisões, quanto sofreu para a expansão do Evangelho. Só poderia ser a unção do Espírito Santo em Paulo. 3.3. Os resultados do batismo com o Espírito Santo. É muito importante, porque nós estamos estudando até agora, estamos esclarecendo certas palavras, certas preposições, mas nós queremos chegar no resultado. E o ponto 3.3 mostra os resultados. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder. Se nós falamos que o reino de Deus é um reino de poder, nós precisamos buscar este poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento vindo do céu concede aos crentes o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. Como vencemos as forças do mal? No poder do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo como um revestimento do poder. Esse poder os ajudaria a cumprir a missão de pregar a palavra de Deus a todas as nações. Lucas 9:1, ele diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes a virtude e poder sobre todos os demônios para os curarem as enfermidades. Jesus enviou os discípulos, mas deu poder, não deixou que eles fossem desprevenidos, mas cheios do poder. A mesma ação para a igreja. Lucas 10 também está escrito: eis que eu vos dou o poder para pisar a serpente, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Ele está relacionando ao mundo espiritual que eles iam enfrentar. Atos 4 também. Perguntaram, quando Deus usou Pedro para fazer aquele milagre de curar o coxo, perguntaram assim:
Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Eles queriam saber que poder que estava atrás, que estava dentro dos apóstolos para fazer alguém levantar um coxo e ser curado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: seja conhecido de vós todos que em nome de Jesus Cristo é que este está são diante de vós. Esse homem coxo está agora pulando aqui no meio de vós por causa do Espírito Santo, no nome de Jesus. Então, Jesus, quando mandou os 12, primeiro deu poder, para depois enviar de 2 em 2. Assim ele enviou os 12, assim também ele enviou os 70 depois. E assim ele envia a igreja. Os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo com o Espírito Santo apenas com o falar em línguas e evangelização mundial. O autor quer dizer para nós que o falar em línguas, sim, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo e um dos resultados é a evangelização mundial. Mas não é só isso, o Espírito Santo age muito. Fazer isso é excluir ou restringir a obra do Espírito Santo em outros aspectos da vida do crente. O Espírito Santo ensina, reveste, consola, uma imensuráveis atividades do Espírito Santo na vida de cada um e da igreja. Então, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Primeiro deu o poder do Espírito. Resultado do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, edificação espiritual. O crente espiritualmente ele é mais edificado. A Bíblia diz que quem fala em línguas fala diretamente em Deus, é para a sua edificação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então é muito importante isso aí. Maior dinamismo. Lembra que nós falamos que o poder significa um dínamo para ser dinâmico? Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. As autoridades daquela época queriam que eles parassem de falar. Eles, mas nós não podemos, estamos tão cheios do Espírito Santo que não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Só pode ser cheio do Espírito Santo aquele que se esvazia-se de si primeiro. A gente apresenta diante de Deus como um dependente de Deus, vazio, e o Espírito Santo começa a encher. Nós não confiamos na nossa habilidade, mas na ação do Espírito Santo através de nós. Resultado do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. 3. Maior desejo e resolução para orar e interceder. A pessoa sente mais desejo de orar, de interceder, a pessoa que é renovada com o Espírito Santo. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Eles iam para a hora da oração. E isso foi uma característica de quem estava cheio do Espírito Santo. Ir para a hora nona, a hora da oração. 4. Maior glorificação do nome de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo glorifica a Deus. Olha o que está escrito em João. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. A igreja não são anunciando o reino de Deus. Dê prioridade a Deus. Ele nunca te deixa em segundo plano. Primeira prioridade, aquilo que Jesus disse: buscai o Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Terminando a nossa escola dominical, a nossa escola bíblica, lembramos que estudamos no tópico 1, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, ela é separada. O Espírito Santo convencendo para a pessoa se converter, batizando no corpo de Cristo é uma coisa, o revestimento é distinto, é outro, é uma capacitação. E o que nós aprendemos? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo. A própria palavra batismo significa mergulho. Um revestimento de poder visando a capacitação para serviço e testemunho. No tópico 2 nós estudamos evidência física inicial. Qual é a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo? A glossolalia é uma evidência clara e incondicional do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. No tópico 3 nós estudamos propósito e resultados. Gerou resultado a descida do Espírito Santo e a nossa aula também.
O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz, com muita autoridade. Então nós podemos concluir que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado a buscar o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que já passaram por essa experiência sejam estimulados a buscar sempre serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e a glória de Deus. Mesmo que já tenha sido batizado, buscar uma renovação, um revestimento. Assim, o Espírito Santo e a edificação da igreja. Caminhamos juntos. Sirva cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.